Agora, lembra de uma parada. São João del Rei, Ouro Preto, Mariana, eles têm, no século XVIII, o tamanho das cidades europeias, com uma densidade demográfica absurda. Então, o número de não brancos naquela região é extremamente alto. Se o número de não brancos é extremamente alto, a chance da porrada estancar e os escravos conseguirem se rebelar é alta ou baixa? Exato, é alta. Ah, você lembrou. Já sei do que você lembrou. Sabe do que você lembrou, mané? Da revolta dos malês lá em Salvador, lembra? 1835? Os negros islâmicos que pensavam em tomar a cidade de Salvador? Lembrou dessa porra? Exatamente. Lembrou? O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que aonde há multidão, o poder de polícia diminui. E a elite de Minas não é burra, ela sabe disso. Ela sabe que o número de fugas é enorme. Como o número de fugas é enorme, ela precisa se precaver colocando capitães do mato. Vamos matar a questão e depois eu quero falar uma outra coisita sobre Minas Gerais. Olha só. Aqui, ó. Apresente o problema ao qual se refere a carta. O problema está relacionado à fuga de escravos e à possível formação de quilombos. Ponto. Todo mundo concorda? Notastes que eu fiz uma frase curta, direta, reta. Ponto. Agora vamos para a segunda parte da questão. E explique a sua relevância para a região de Minas Gerais. Preste atenção numa parada. Como eu vou começar a resposta? Pela pergunta. A relevância desse problema está no fato. Notaram? Agora, se eu pegar a pergunta e inverter na resposta, eu vou nortear a resposta exatamente para o que a banca quer. Eu não tenho agora como tangenciar a resposta. Se eu souber o que eu tenho que escrever e inverter a pergunta na resposta, a chance que eu tenho de ganhar 100% dos pontos é absurda. Não é isso? Então, olha só, vou ler de novo. Explique a sua relevância para a região de Minas Gerais. Aí, vamos lá. A sua relevância para a região de Minas Gerais está no fato de que a densidade demográfica de escravos da região era muito alta, o que tornava muito mais perigoso um movimento quilombola. Por isso, tamanha preocupação da elite de São João del Rei. Ficou clara a parada, gente? Tem certeza? Beleza. Márcio, não entendi uma parada. Por que cacete tem tanto escravo em Minas? Isso pode cair. Aí vai ser uma aula de específica mesmo, porque agora é difícil. Nem todo mundo vai lembrar, mas eu vou aproveitar para dar uma espetadinha nos meus alunos. Está tudo no teu caderno de História do Brasil. Caiu a porra da prova amanhã, tem Brasil, está no teu caderno. Então, você, se estudar a porra do caderno, vai matar a questão. É só isso. E o que eu expliquei durante o ano? Eu expliquei durante o ano que em Minas Gerais há dois tipos de propriedade mineradora: a lavra e a faiscação. Gente, como é que Portugal organizou a distribuição de lavras? Para você concorrer ao sorteio das lavras, era necessário que você tivesse um número X de escravos, dependendo da época, mas a maioria do tempo 12 escravos no mínimo. E quanto mais escravos você tivesse, mais números você teria no sorteio. O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que a elite de Minas Gerais, vírgula, para ter acesso às lavras, vírgula, possuía um plantel, ou seja, um número de escravos elevadíssimo. Certo? Então, se ela tinha um número de escravos elevadíssimo, a densidade demográfica de escravos em Minas era muito alta. Tá limpo? Quem é pobre em Minas tem lavra? Não. Ele fica onde? Na faiscação. Faiscação, via de regra, o que é? É 1 metro de rio, no qual você fica lá tentando a sorte. E aí é uma outra questão que pode cair e complicar muitos. Gente, presta atenção. A maioria da população que mora em Minas é miserável. É o faiscador que vai para lá na busca do sonho dele. Mas, Márcio, eu não entendi. Por que o cara vai para lá se para ficar num metro de rio? Olha para um pobre na agricultura. Um pobre na agricultura... Em primeiro lugar, se você é pobre e tem escravo, no máximo você vai ter um escravo. No máximo.
Concorda? Beleza. Então, se você é pobre na agricultura, a tua capacidade de produção é alta ou baixa? Exato, baixa. Se a tua capacidade de produção é baixa, quantas colheitas consecutivas de sucesso serão necessárias para você enriquecer na agricultura, pobre? Exato, porrilhões. Agora, olha só. Eu estou em 1600 e século XVII, 1700 e século XVIII. O nível tecnológico da agricultura é alto ou baixo? Baixo. Se eu sou pobre, o nível de investimento no solo é baixo. Então, quantas colheitas consecutivas vocês acham que eu vou ter de sucesso para eu conseguir enriquecer na agricultura? Exato, eu não vou enriquecer na agricultura. Se eu não vou enriquecer na agricultura, sabe o que eu faço? Eu jogo na Mega Sena da virada, porra. Lógico, eu jogo na Mega Sena da virada por quê? Porque em 2014 ferrou, porque em 2014 eu não vou trabalhar porra nenhuma, em 2014 eu vou estudar no MIT porque eu vou pagar. Porque em 2014 eu vou ganhar na Mega Sena da virada. Só que em 1700 e século XVIII tem Mega Sena da virada? Não? Então o que eu faço? Eu pego minha mulher pelo cabelo e vou para Minas, virar faiscador. Entendeu a parada ou não? É verdade que eu posso descobrir ouro num pedaço de terra desse tamanho ou num pedaço de rio desse tamanho? É verdade. É uma verdade real ou ficcional? É uma verdade quase ficcional, é uma utopia. Mas é melhor eu ter uma utopia da Mega Sena da virada do que eu não ter porra nenhuma. Então o número de faiscadores em Minas é absurdo. E aí surge um problema grave. Se o número de faiscadores em Minas é absurdo, e se o número de escravos em Minas é absurdo, a densidade demográfica em Minas é absurda. Quando a densidade demográfica é alta, o que acontece com o preço da comida? Se eleva, exatamente. Quando o preço da comida se eleva, e você tem uma porrada de faiscadores e uma porrada de escravos naquela sociedade, o número de miseráveis, exato, aumenta. Então, em Minas, quem é rico para a caceta enésima. Em Minas, quem é pobre, beira a miséria. Notaram a diferença? Beleza? Vou exagerar e vou tocar em outro ponto difícil que pode cair amanhã. Presta atenção, gente. Se tem muita miséria, é mais ou menos necessário ter uma legislação social que proteja o pobre. Exato, mas em 1700 e século XVIII, o Estado absolutista português criou uma legislação social que protegesse o pobre? Óbvio que não. Se óbvio que não, sabe o que eu, pobre, fazia em Minas? Entrava na Irmandade de Nosso Senhor de Bonfim. Entrava na Irmandade de Nossa Senhora de não sei o quê. A Irmandade é o lugar onde tem irmãos. E os irmãos fazem o quê? Irmanam. Entendeu a importância das irmandades religiosas na sociedade mineradora do século XVIII? É ali que vai haver, vou falar em sociologia devagar, é ali que vai haver uma solidariedade horizontal. O que é uma solidariedade horizontal? É uma solidariedade entre iguais. Eu entro na irmandade religiosa em busca da assistência que o Estado não me dá. Caso eu precise enterrar o meu filho, o meu pai, caso eu precise enterrar minha mulher e não tenha dinheiro, é a irmandade que vai me ajudar a enterrar. Caso eu morra e minha filha precise de um dote, é a irmandade que vai ajudar. Então, as irmandades em Minas Gerais, não só em Minas, é que eu estou falando de Minas, as irmandades em Minas Gerais ajudam muito a diminuir as intempéries da vida. Fechou? Fechou mesmo? Posso ir para 3? Beleza, vou para 3. Pulei o texto, como sempre. Vamos lá, a pergunta. Quais os temores existentes no Brasil em relação ao movimento de Canudos? Então, eu tenho que pegar temores existentes. Cite 3 motivos que levaram os sertanejos da Bahia a aderirem àquele movimento. Então, eu preciso descobrir no texto, se é que o texto me ajuda, os temores existentes e as motivações que levaram os sertanejos a aderirem ao movimento. Vou para o texto. Em março de 1897, assim se pronunciou o jornal carioca O País sobre o movimento de Canudos. O que de um golpe abalava o prestígio da autoridade constituída, abalava o prestígio da autoridade e abatia
a representação do brio da nossa pátria, no seu renome, na sua tradição e na sua força. Era um movimento armado que, à sombra do fanatismo religioso, marchava acelerado contra as próprias instituições, marchava contra as instituições. Não há quem a esta hora não compreenda que o monarquismo, ou para outra parada maneira, revolucionário, quer destruir a unidade do Brasil. Voltei para a questão, vamos lá. Quais os temores existentes no Brasil com relação ao movimento de Canudos? Olha para mim, galera. Primeiro, o que é movimento de Canudos? O movimento de Canudos é um movimento, presta atenção que eu vou escrever aqui para você. Milenarista. Movimento milenarista é um movimento, sempre fiz merda aqui, foi mal. É um movimento sempre messiânico. Na Bíblia, ou seja, para os cristãos, há o Apocalipse. O que é o Apocalipse? O Apocalipse vai ser o final dos tempos para a redenção do homem e o nascimento de um novo tempo. Tá? Nesse problema, isso chama-se escatologia. Um movimento escatológico, ele crê no final dos tempos. No último milênio, vai estancar a porrada entre o bem e o mal, vai ser a hora da volta do Messias, e ali vai haver o julgamento, o juízo final, aonde os justos serão elevados ao céu, e os não justos, sei lá, aí é contigo. Tá limpo? Vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com Canudos. Eu sou puritano na Inglaterra do século XVII. Século XVI, para ser mais fácil. Se eu sou puritano, eu sigo o calvinismo mais ortodoxo, mais restrito. Eu só uso preto ou cinza, eu não jogo, eu não participo de festas, eu não tenho bebida alcoólica, eu não uso adorno, eu não adorno a minha casa. Porra, é quase mitose, reprodução por mitose. Calvinista, puritano, porra, é brabo. Aí vem o Henrique VIII. O Henrique VIII lembra que ele era anglicano e perseguia os calvinistas? O que muito puritano fez, galera? Sabe o que muitos fizeram? Foram em busca da terra prometida. Eu estou usando um termo bíblico, terra prometida, prestou atenção? Qual era a terra prometida? Exatamente, a Nova Inglaterra. Eu vou para a Nova Inglaterra esperar quem? Exato, o Messias. O Messias. E sabe como é que eu identifiquei nessa época o Henrique VIII? Como a besta. Eu estou dizendo que todo mundo que foi para a América foi com a perspectiva messiânica, milenarista, identificando o Henrique VIII como o mal? Não. Eu estou dizendo que isso houve. Vou andar para trás, posso? Lembra da peste negra lá de 1348? Lembra que a peste negra matou 1/3 da Europa? Muita gente começou a crer que a peste fosse exatamente o mal. Então, o número de pessoas se autoflagelando para tirar os pecados, o número de pessoas se confessando aumentou ou diminuiu nessa época? Exato, aumentou. Por quê? Porque se está chegando a época do final do mundo, está chegando a época de voltar quem? O Messias. E quando o Messias voltar, qual de nós quer ter pecado? Exato, ninguém. Então, que porra é Canudos? Voltei para a questão. O que é Canudos? Antônio Mendes Maciel, chamado Antônio Conselheiro, pregou pelo sertão da Bahia, mas não só da Bahia, que uma série de avalanches passavam por cima da população cristã. Quais eram as avalanches que o conselheiro apontava? A seca. Presta atenção. A seca é mole. A concentração fundiária é mole. Agora, presta atenção do terceiro que não é mole. A República inventou o casamento civil. O casamento civil, gente, ele tira a força de qual casamento? Exato, do casamento religioso. E tirando a força do casamento religioso, eu estou abrindo espaço para o laicismo, não estou? Quem é muito religioso em 1800 e século XIX enxerga o laicismo como, exato, ateísmo.
como negação de Deus. E a negação de Deus fez o conselheiro ficar preocupado, porque sabe por onde ele passou? Na história que eu estou inventando agora, é mentira, hein, porra? É mentira. Sabe por onde ele passou? Por um cemitério civil. Porra, olha que absurdo. Antes, as pessoas eram enterradas aonde? No solo sagrado da igreja. No máximo, quando você é pobre, você ficava no adro da igreja, na circundância da igreja. Agora a República, em nome de uma coisa chamada higiene, que eu nem sei que porra é essa, quer que nós sejamos enterrados em cemitérios civis. Ou seja, em cemitério no qual o solo não é o quê? Sagrado. Porra, estranho. Aí o conselheiro juntou isso tudo e lembrou, quem que é a República depois? Ela depois o Pedro II. O Pedro II era um monarca escolhido por quem, conselheiro? Exato, por Deus. Aí o conselheiro juntou isso tudo e pensou, cacete, o final dos tempos está chegando. E aí o que ele fez? Ele começou a pregar isso. Ele pregou isso para quem, gente? Para o sertanejo. Para uma série de sertanejos miseráveis. Esse sertanejo miserável que é massacrado pelo coronel, que é massacrado pelo voto de cabresto, que é massacrado pela fome, ele quer ou não quer crer que o mundo está acabando e que o Messias está voltando? Óbvio, porque se ele está sofrendo muito, o final dos tempos para ele vai ser bom ou ruim? Exato. Entendeu a força de Canudos? O conselheiro nunca se disse Messias. O conselheiro nunca se disse o enviado. Ele nunca falou em fazer milagre. Mesmo assim, ele atraiu uma multidão. Sabe por quê? Porque ele falou, gente, vamos criar aqui um espaço santo para esperar a volta do Messias. E por que esse espaço santo foi atacado pela República? Está ali no texto. Primeiro, a República não está nascendo? Se ela está nascendo no gerúndio, ela já é legítima? Ela já é estável? Não. Então a República tem medo. Outra parada, tu lembras que os positivistas eram fortes na República? Tu lembras que o positivista é extremamente cientificista? Ele é tão fanático quanto o monarquista fanático aqui acusado no país. Só que um é fanático aonde? Exato, na ciência. E o outro é fanático aonde? Exato, na religião. Aonde dois polos são fundamentalistas, há espaço para discussão? Exato, não. Então o conselheiro, ele e o pessoal de Canudos, eles foram massacrados pela República. Por quê? Porque a República tinha medo da instabilidade. Porque a República tinha medo da sua falta de legitimidade. 2. Porque os coronéis da região da Bahia estavam perdendo mão de obra, eles estavam perdendo votos para o conselheiro, e isso era a fonte de instabilidade, e por isso eles pressionavam o poder central. Tá certo? E eles também massacraram Canudos, porque os positivistas, fundamentalistas da ciência, acusavam o outro grupo de ser fundamentalista religioso. Beleza? Vamos nos ater à resposta em si. Quais os temores existentes no Brasil? Vou falar devagar e vai ouvindo aí. Os temores eram de instabilizar a República, de volta da monarquia e de fragilização do coronelismo devido à crescente influência de conselheiro na região. Beleza, gente? Eu dei 3 fatores que causavam temores na República. Agora vamos para a segunda parte. Cite 3 motivos que levaram os sertanejos da Bahia a aderirem àquele movimento. Aí eu botei ponto, vou para a segunda parte. Os sertanejos aderiram ao movimento porque a miséria era avassaladora e a volta do Messias iria tirá-los da miséria. 2, porque eles não queriam o casamento civil criado pela República. E 3, olha o 3, que é o mais maneiro de tudo, porque o conselheiro, ele estava dizendo o que a Bíblia dizia, ou seja, que no último momento da humanidade, o povo de Deus ia sofrer,
e que esse sofrimento seria, no última instância, benéfico, porque se traria a volta de quem? Exato, do Messias. Então, o conselheiro, ele só estava retratando a Bíblia. E aí, como eu sofro demais, eu achei crível, ou seja, dá para crer que realmente é o final dos tempos. Gente, olha para o sertão hoje e você vê miséria. Em 1800 e século XIX, era pior. Se o coronel hoje faz o que faz, para pensar na Primeira República. Se hoje tem senador transportando droga em avião, em helicóptero, nada vai acontecer? Se hoje, político quando preso, consegue um dia especial de visita para sua família, imagine em 1800. Então, para mim, sertanejo, que estou com fome, perdi meu filho de fome, que estou na seca, quando eu ouço a palavra do Antônio Mendes Maciel, sabe como é que eu chamo ele? De Antônio Conselheiro. Notaram que conselheiro é um adjetivo valorativo? É o cara que nos guia? Então é por isso que nós aceitamos. Tá bom? Não esqueça que pode cair movimento milenarista, mas aí seria uma questão bem difícil, dos puritanos, dos católicos lá na Idade Média, como te falei, beleza? E pode cair também o contestado. Contestado foi em Santa Catarina, na década de 1910. E aí difere de Canudos. Sabe por que difere de Canudos? Porque no contestado, as pessoas falavam com São Sebastião e Nossa Senhora. Lá, eles criam em milagres cotidianos, ao contrário de Canudos. Então, lá, o fundamentalismo era ainda maior. E como o fundamentalismo lá, no contestado, era ainda maior, o beligerantismo, ou seja, de bélico, de porrada estancar, no contestado, é muito maior. Tá bom? Deixa eu falar uma outra coisa dentro desse contexto. Eu falei várias vezes que a República não tinha legitimidade, né? E esse é um assunto perigoso. Esse é um assunto perigoso até para quem estuda. Tu lembras qual foi o último grande ato do Estado Imperial? Pensa aí. Princesa Isabel, 13 de maio, aqui pertinho de onde eu estou, Paço Imperial, na janela, dizendo: é nós, liberdade. Porra! Eu sou, preste atenção agora, hein? Não voa. Eu sou matrilinear porque eu vim da África. Eu sou monárquico porque eu vim da África. Depois eu olho para aquela branquela que me deu a liberdade. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que eu sou monárquico. Eu lembro que consegui a liberdade. Eu lembro que mulher tem ou não tem valor? Tem, porque na África tem muita matrilinealidade. E, portanto, eu passo a olhar para aquela mulher como a redentora. A princesa Isabel fortaleceu o império junto às massas, à base da pirâmide. Suponhamos agora que eu não fosse escravo. Eu sou um não branco muito pobre. Se eu sou não branco muito pobre, com quem que eu namoro muito provavelmente? Com uma não branca muito pobre. Essa não branca muito pobre, ela pode ser escrava. Concorda ou não? Então, quando ela libertou os escravos, eu sei, porra, que não foi uma caridade cristã e nós, africanos e escravos, aceitamos isso de bom grado. Eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que há uma perspectiva, assim, de aproximação dos ex-escravos com a monarquia. Concorda? Então, a república nasce sem capilaridade social. Se ela nasce sem capilaridade social, a chance que ela tem de ser estável é baixa. Agora eu vou falar de uma outra parada. Tu lembra que a Constituição da República, ela criou um Estado liberal, extremamente darwinista, no qual não havia obrigação de saúde pública, educação pública, etc. e tal? Então a República, ela criou os meios para se tornar popular? Não. Então a própria República sabia que ela precisava ter legitimidade. Tu lembras que o Lima Barreto falou aquela frase célebre: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público, porque o povo não participou da proclamação da República? Lembra disso? Então, a República estava nascendo e ela tinha medo.
Ela tinha medo, porque ela sabia que ela não era reconhecida. Então eu vou te dar uma dica maneira que talvez você não tivesse pensado durante o ano. Tu lembra das reformas urbanas do Pereira Passos? Tu lembras que o Pereira Passos reformou o centro da cidade do Rio de Janeiro, criando aquela Belle Époque, a Bela Época, a inserção compulsória do Brasil na Bela Época, com bota abaixo e etc e tal? Gente, um dos fatores da Belle Époque, um dos fatores do Pereira Passos, foi vender para o Brasil, presta atenção agora, hein? Eu estou vendendo para o Brasil que a República está modernizando o Brasil. Então, a reforma urbana do Rio de Janeiro não tinha só um projeto de atrair capital da segunda Revolução Industrial. Ela também tinha um projeto de agradar as elites e a população brasileira. Através da vitrine chamada Centro do Rio de Janeiro, eu queria vender a ideia de que o Brasil estava andando para frente. Entendeu a parada? Então, vou voltar. A reforma urbana do Pereira Passos foi uma tentativa de legitimar a República para a massa. Tá bom? Beleza? Vou para a próxima questão, tá bom? Vamos lá.